Irmãos, vamos abrir então em Mateus capítulo 17. Mateus 17, 14, dando sequência à exposição em ordem neste livro. Mas nós vamos fazer muitas referências a Marcos, porque nós temos alguns detalhes lá importantes na mesma narrativa. Mateus 17, 14 a 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Oremos. Pai Santo, fortalece os fracos, fortalece a nossa fé, Senhor, encoraja a nossa vida, para que não venhamos a esmorecer na vida de oração, abatidos, desanimados por causa das lutas, pressões, tentações, dificuldades desta vida. Senhor, ministra a Tua palavra pura, puríssima, santíssima, perfeita, poderosa. Nós queremos, Senhor, viver debaixo da direção da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, de forma profunda, intensa, transformadora, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesse relato, nós já caminhamos aqui para uma tensão no ministério do Senhor Jesus. Você pode ver no capítulo 16, nós já vimos, que ele mencionou sobre a sua morte, o seu sofrimento, versículo 21, e depois ele volta nesse assunto no capítulo 17, narrado no versículo 17. Então ele começa já, quase 3 anos de ministério, a falar da sua morte, do seu sofrimento e também da sua ressurreição. Os discípulos não entendem muito e eles não recebem esta verdade no coração de uma forma mais profunda. Jesus também, neste momento aqui, um pouco mais para frente, ele começa a ensinar particularmente a seus discípulos, no sentido de foco. Ele trata ainda com a multidão, ele conversa com a multidão, mas ele vai aproximando-se mais dos seus discípulos. Portanto, ele fala sobre a sua morte, ressurreição, no capítulo 16, e Pedro diz: Senhor, de modo nenhum isso vai acontecer. Jesus diz para ele: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Depois ele diz para Pedro e os outros: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Deus está chegando. Eles vão para o monte da transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago e João. Outros 9 ficam lá embaixo. Ali aparece Elias e Moisés, melhor dizendo, Moisés e Elias na ordem. Cristo é transfigurado diante deles. Contudo, quando eles descem do monte, eles encontram os escribas, de acordo com o relato de Marcos, discutindo com os discípulos e um pai, por que não conseguiram expulsar um demônio. Em Mateus capítulo 10, nós lemos que Jesus deu autoridade para os seus discípulos, autoridade para expulsar demônio,
para curar e fazer outros milagres mais. Este aqui eles não conseguiram. Estavam ali um tanto envergonhados, embaraçados com a situação, até que desce o Senhor Jesus. Eles então saem da transfiguração do monte para encontrar uma multidão confusa, fraca e sofrida. Tem um quadro belíssimo de Rafael, do renascentismo da Itália, em que ele pintou, e até o final da sua vida ele trabalhou nesse quadro, em cima a transfiguração. Esse é o nome do quadro de Rafael. Em cima ele pintou a transfiguração, e embaixo essa situação aqui que nós lemos hoje. Ainda que nós não concordemos com a imagem do Senhor Jesus em quadros e pulseiras, etc., ele relatou o espírito do texto. Enquanto eles estavam no monte, os discípulos não davam conta de uma situação lá embaixo, de uma pessoa endemoniada. O mesmo aconteceu, quem está acompanhando o plano de leitura leu, quando Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei, inclusive o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem, e o povo lá embaixo fazendo imagem, o povo lá embaixo adulterando e cometendo idolatria à vontade, porque Arão deixou o povo à solta. Há um certo paralelo aqui entre os dois quadros. Então veja, Moisés, Elias, o Cristo glorificado, agora eles encontram lá embaixo, descendo do monte, diz o versículo 9, descendo eles do monte, e depois de um dia, como diz Lucas, quando chegaram para junto da multidão, eles encontram ali um jovem endemoniado, escribas, zombadores, cínicos, sarcásticos, discípulos enfraquecidos, sem fé, e um pai desesperado. Eu não sei se você está pegando o sentido do que eu estou falando aqui. É mais ou menos assim. É muito gostoso estar aqui na igreja. Nós adoramos a Deus, nós ouvimos a palavra, nós cantamos, nós louvamos a Deus, mas amanhã, hoje, essa semana, nós já vamos enfrentar, digamos assim, usando essa palavra, o mundo, uma realidade espiritual, pessoas fracas, pessoas enfraquecidas, sem fé, desanimadas, carnalizadas, mundanizadas. Nós queremos muitas vezes ficar no monte, porque lá é muito bom. Lá tem Moisés, tem Elias, tem Jesus glorificado, e é por isso que muitas pessoas não desejam comunhão com a igreja. É melhor ir para a igreja e correr para casa, não encontrar ninguém, não servir a ninguém, pelo contrário, servir a si mesmo, porque ficar no monte, ficar numa torre, ficar ali em algum lugar, escondido, enclausurado, é mais fácil, mas é egoísmo, é falta de serviço. Por isso que muita gente está desigrejada, não é porque está decepcionada com a igreja, porque cada um que se decepcione com os seus próprios pecados, como diz Jeremias em outras palavras. Decepcionados com Deus. Como assim decepcionados com Deus? Com a igreja. Hoje mesmo o irmão lá do Voluntários falou: pastor, não existe igreja perfeita, se você encontrar uma, não entre nela, porque vai estragar. Não podemos permanecer no monte. Que contraste então, ali nós temos um monte iluminado, glorioso, um pedacinho do céu ali, um reino de luz, espíritos glorificados, exaltados, mas um espírito do abismo, demônio lá embaixo. É o que a gente tem que enfrentar, e nós temos que arregaçar as mangas para trabalhar nesse sentido. Quando este homem encontrou ali o Senhor Jesus e conversou com ele, ele disse: se podes, ajuda-me. Podes alguma coisa? Ajuda-me. Está lá em Marcos capítulo 9. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós queremos falar então sobre a fé que recebe encorajamento. A fé recebe encorajamento quando encontra a pessoa de Jesus. Veja aí os 3 pontos básicos do versículo 14. Ele se aproximou de Cristo, ele se ajoelhou diante de Cristo, e ele falou com Cristo. Está tudo aí no versículo 14. Primeiro, ele se aproximou de Jesus. Irmão, você que está aqui esta noite, você está se aproximando de Jesus.
você quer encontrar Jesus de uma forma mais viva, pessoal, intensa, nós precisamos ir para Ele. E tantas vezes nós temos algum problema e nós buscamos esta pessoa, nós buscamos aquela pessoa, mas não nos aproximamos do Senhor Jesus. É Ele quem vai salvar a nossa vida, é Ele quem de fato vai socorrer os seus filhos na maior necessidade. Ele encontrou a pessoa certa. Os discípulos estavam fracos, não conseguiram fazer coisa alguma, os 9. Os escribas e os fariseus estavam discutindo só. Eles se aproximaram de Jesus. Quem nós queremos? Quem nós adoramos? Quem nós proclamamos? Quem nós servimos? Quem nós amamos? Quem nós queremos encontrar na Bíblia? É somente o Senhor Jesus e mais nada e nem ninguém. Mas veja, eles não somente se aproximaram, eles se ajoelharam. Eles não ficaram numa postura arrogante, petulante, nervosa, intolerante, como se não aceitasse aquela situação. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. Nós não receberemos as bênçãos de Deus se nós nos aproximarmos dele sem quebrantamento, sem render o nosso coração a Ele. Esse homem se ajoelhou e disse. Eles estavam discutindo ali com os escribas, como diz Marcos. Eles saíram então de um debate infrutífero para uma libertação real. Muita gente hoje gosta de discutir teologia, e tem o seu lugar essa discussão. Agora, tem um tipo de discussão que é infrutífera, não vai levar a lugar nenhum aquilo. A questão não era uma discussão teológica, eles estavam discutindo ali com os escribas, os discípulos, o que estava acontecendo. Na verdade, o que faltava ali era fé. De uma discussão teológica, um debate infrutífero, para uma libertação real, quando nós encontramos Jesus. Careço de Ti, Jesus. De Ti, Senhor, careço. Segundo, a fé recebe encorajamento quando conhece o amor de Cristo. Veja o que o homem disse: Senhor, compadece-te de meu filho. Senhor, tem compaixão do meu filho. Tem compaixão de nós. Muitos. Jesus perguntou para este pai: desde quando acontece isso? Já era jovem. Jesus disse: desde a infância. Ele era lunático, como nós vamos ver. Às vezes a pessoa, depois de sofrer muito como esse pai, de tomar muita pancada na vida, por assim dizer, sofrer muito, perder muita coisa, ela começa a pensar: Deus não me ama mais. Se um dia Ele me amou, não ama mais. Muitas vezes a pessoa perde a esperança de buscar a Deus. Mas este homem ainda pensa na compaixão de Jesus. Ou seja, ele tinha um filho que caía no fogo, o demônio lançava ele no fogo, irmãos. Imagina as marcas que ele já tinha desde a infância, na água. Uma situação de sofrimento extrema, porque uma coisa é o pai sofrer, outra coisa é ver o filho sofrendo, desde muito tempo e constantemente, de uma forma terrível. Apesar de tudo, ele sabia que Deus o amava. Interessante, porque Jeremias, quando ele escreve Lamentações, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí tem um título lá, mas não deveria ter aquele título. Tomara que lance uma Bíblia sem esses títulos da Sociedade Bíblica, para a gente não perder o fluxo. Esqueça esses títulos e leia o texto. Porque o que traz esperança para Jeremias? É o que está no verso seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Jeremias pensasse assim: o que me pode dar esperança? Jerusalém estava destruída, minada, o povo levado para o cativeiro. Primeiro foi a primeira leva de Daniel, depois outros. Mas mesmo nos escombros ali de Jerusalém,
Jeremias viu a misericórdia de Deus. Este pai ainda contava, ainda acreditava que Deus o amava. Jesus se humilhou em sua encarnação. Uma geração incrédula e perversa. Ele não diz ó discípulos, ele não diz ó pai, ele não diz ó escriba, é o todo. Perversa, distorcida, incrédula, não acredita, não confia. Até quando estarei convosco? Porque veja, Jesus desceu de uma experiência gloriosa. Ele desceu do monte. Ele experimentou ali aquela doçura, aquela glória, aquela alegria do céu. E agora ele desce e enfrenta tanta incredulidade, ele que conhecia perfeitamente o coração do homem. Certamente ele diz: até quando estarei convosco? Meus irmãos, se isso acontecesse, não é possível acontecer, não vai acontecer, mas se acontecesse, de irmos para a glória, e experimentarmos um pouquinho do céu, e voltássemos para cá, nós diríamos exatamente o que Jesus falou: até quando estarei aqui? E se nós tivéssemos a triste notícia de termos 3 meses de vida, nós diríamos: ainda bem, eu vou para o céu. Ele queria ir embora daqui. Era muita incredulidade. Nós não conhecemos o coração, mas ele sabia o que era a natureza humana. Portanto, ele nos amava, por isso que ele veio até aqui. Mas não pense que era tranquilo para ele ficar aqui, ele era santo. Tanto que a palavra que aparece depois é: até quando vos sofrerei. Ele sofreu aqui, ele não sofreu só na cruz, ele sofreu em toda a sua vida, ele nos sofreu. A palavra que aparece aqui é suportarei. Ou seja, literalmente mesmo, até quando terei de aguentá-los? É a mesma palavra que aparece lá em Efésios 4:2, a mesma palavra no original. Suportai-vos uns aos outros. Não é ser suporte, é aguentar mesmo. É quando a paciência tem que ser esticada, e muito esticada, para continuar aguentando as coisas. Jesus disse: até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Mesmo assim ele amava, mas o coração dele não estava neste mundo, estava na glória. O que ele experimentou um pouquinho novamente no monte. Ele se humilhou na sua encarnação, na sua paciência. Ele diz: ó geração incrédula e perversa. Que peso para o Senhor Jesus a nossa falta de fé. Mesmo assim ele ama, mas é um peso. Ser incrédulo, uma vida torta, distorcida, propósitos errados, enganadores, egoístas. Até quando vos sofrerei? A fé recebe encorajamento também quando ouve a palavra de Jesus: trazei-me aqui o menino. Que autoridade! Eles levaram o menino para Jesus, para os discípulos primeiro. Não conseguiram, tanto que eles perguntam depois: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Os escribas estavam mais preocupados em discutir ideias, questões e tradições, não com um propósito espiritual e piedoso como deve ser, mas com um propósito egoísta, carnal. Mas quando Jesus chega e diz: trazei-me aqui o menino, aí sim alguma coisa vai acontecer, irmãos. Quando Jesus fala: trazei-me aqui o menino, ele nos chama para ele, ele diz: vinde a mim, e ele também fala isso: trazei-me aqui o menino. Nós somos chamados para consagrar os nossos filhos para Deus. Trazei-me aqui o menino. Ele tinha compaixão daquele menino. Veja, ele era lunático. O quadro aqui é de epilepsia. E também diz aqui que era cura. Isso é interessante porque às vezes as pessoas falam assim: é uma enfermidade ou é uma possessão? No caso aqui eram as duas coisas. Porque até a enfermidade pode ser usada pelo inimigo, ele pode estar por trás daquilo.
Por exemplo, eu visitei uma senhora certa vez, que não é dessa igreja, de outra, e que ela ouviu uma voz, morando sozinha, etc., aflita, e ela ouviu uma voz: vai na rua, se joga no primeiro carro e se mata. Ela estava profundamente triste, ela pensou em fazer isso, só não fez por temor a Deus, que às vezes a única coisa que resta na pessoa para ela não fazer isso é o temor a Deus. Ela perguntou para mim: pastor, o que foi isso? Coisa da minha cabeça ou é espiritual? A resposta que eu dei foi a seguinte: para que saber o que é? Vamos orar para Deus livrar o mal, porque nós nem sempre teremos o discernimento, porque isso era bem exclusivo dos apóstolos. Às vezes Deus pode dar em alguma situação, mas às vezes nós não conseguiremos discernir exatamente, é algo espiritual, maligno, ou é algo físico, comum. Então apenas orei: Senhor, afasta este mal e que ela ouça somente a sua voz. Nunca mais ouviu nada. Até hoje não sei que ordem era aquilo, mas as duas coisas podem se entrelaçar. Podemos fazer um tratamento com remédios, etc. Podemos, devemos, mas não em detrimento ou na falta de algo espiritual, como é o caso aqui. Então poderíamos entender que é um caso de epilepsia? Podemos entender. Tinha ataque? Ele tinha. E a palavra lunático, literalmente no grego, significa atingido pela lua, especialmente na fase crescente. Era uma crença da época, que a lua afetava essa questão aí dos ataques, da epilepsia. Certamente há influência dos astros na criação. A gente não crê em horóscopo, não crê em nada dessas coisas, mas alguma influência natural, é óbvio que tem na agricultura e em outras questões mais. Supostamente então influenciado pela lua, por isso que é lunático. A palavra grega formada de duas palavras, significa atingido pela lua. Jesus então disse para ele: espírito mudo e surdo, está lá em Marcos. O pai disse: o demônio, onde quer que o apanhe, ou seja, o ataca, lança-o por terra. O menino grita, espuma, rilha os dentes, vai definhando. Já imaginou ver seu filho nessa situação? É até duro de pensar nisso. O pai vendo seu filho numa situação dessa, lança por terra, o menino grita, espuma, rilha os dentes, vai definhando, dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Jesus perguntou: desde quando isso acontece? O pai disse: desde a infância. Nosso texto ainda diz: muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. A gente tem que estar sempre perto dos nossos filhos, mas depois de um tempo a gente consegue se distanciar um pouco, dar aquela olhada, etc. É até bom para eles, um certo distanciamento, mas este pai aqui não. Ele tinha que olhar o seu filho constantemente. Quantas vezes ele não viu seu filho caindo nessa situação? E se fosse o meu filho, e se fosse o seu? Imagina a dor, imagina o sofrimento, imagina as cenas na memória deste pai. Mesmo assim ele acreditava na compaixão de Deus. Ele disse para Jesus: se podes, ajuda-me. Jesus disse: podes, exclamação. Tudo é possível ao que crê. Nesse texto, nada vos será impossível. Ou seja, a autoridade do Senhor Jesus é maior. Ele pode todas as coisas. Os discípulos não conseguiram curar e expulsar o demônio, Jesus conseguiu. Os discípulos não conseguiram pescar peixes, mas sob a palavra de Jesus e a ordem de Jesus pescaram. Não conseguiram alimentar a multidão, Jesus conseguiu. Pedro não conseguiu caminhar sobre as águas até que Cristo segurasse a sua mão. O que o homem não pode, Jesus pode. Tudo é possível ao que crê. Não há limites para Deus.
Agora, certamente existe um plano, existem coisas que fazem parte da sua vontade e outras que não fazem parte da sua vontade, mas que Ele pode todas as coisas de acordo com o seu plano e de conformidade com a sua natureza. Meus irmãos, creiam que tudo é possível ao que crê. Quando você dobrar seus joelhos em oração, traga essa palavra: tudo é possível ao que crê. Quando você for orar por um filho, talvez endemoniado, ou afastado, rebelde, orar pelo marido que não é crente, a esposa que não é crente, alguém que não é crente, uma situação difícil, traga essa palavra ao seu coração: tudo é possível ao que crê. Nada vos será impossível. Nós cremos ou não? Temos que crer. Temos que crer. Não podemos orar, meus irmãos, sem fé. A fé recebe encorajamento quando clama pelo poder de Cristo. Lá em Marcos 9, 24, quando Jesus disse: tudo é possível ao que crê, o homem respondeu: eu creio. Meus irmãos, precisa ter uma resposta da nossa parte, viu? Quando Jesus fala tudo é possível ao que crê, nós temos que dizer pela fé: eu creio. Quando Jesus diz: deixa isso na sua vida agora, nós temos que dizer: eu deixo. Quando Jesus diz: comece a ler a minha palavra, você tem que dizer: eu tenho que dizer: começarei. Para de assistir essa televisão, larga este celular que fica o tempo todo. Largarei, Senhor. Eu não creio em novas revelações, mas eu creio que Deus fala internamente a palavra que Ele já escreveu. Nisso eu creio. Deus fala hoje como falava antes. Não precisa de nada novo, porque já tem muito aqui, nós conhecemos muito pouco até, por sinal. Não precisa de novidade nenhuma, está tudo aqui. Agora que Ele fala internamente e aplica em áreas do coração e da vida, isso eu creio de todo o meu coração, e os irmãos creem também, porque experimentam isso certamente. Tem que ter uma resposta, como este pai disse: Senhor, eu creio, mas depois ele disse: ajuda-me na minha falta de fé. Diz Marcos que ele clamou com lágrimas. Aquele homem estava assim no extremo da sua emoção diante de Jesus ali. Jesus diz: trazei-me um menino. Tudo é possível que crê. O homem começa a chorar, chorar e chorar, e diz: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Jesus disse para os discípulos: se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, vocês já fariam muitas coisas. Meus irmãos, Deus não vai responder só quando nós estamos assim, muito bem, espiritualmente falando. Só quando nós cremos assim, 100%, totalmente, aí Deus irá responder: não, este homem disse: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes nós estamos desanimados, a fé enfraquecida, às vezes não temos força para fazer as coisas, mas nós não podemos desanimar tanto a ponto de não clamar. Porque se você não está orando, se você não está clamando, o seu problema não é o desânimo às pessoas, o seu problema está com Deus. Ajuda-me na minha falta de fé. Portanto, ainda que a nossa fé esteja tão pequena, depois de tanta luta, tanta dificuldade, mas mesmo aquela fé pequena, aquele crer que não é assim amadurecido ainda este Deus responderá. Vá para Cristo então. Não importa o tamanho da sua fé, não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do medo, o tamanho da vergonha, o tamanho da frustração, o tamanho da dor, o tamanho do problema. Vai para o Senhor Jesus e clama, e a sua fé será fortalecida enquanto você clama, ora e lê a palavra. Você pode orar: Deus, mesmo nas minhas imperfeições, fraquezas, eu creio. Não está talvez tão bom como deveria, mas Senhor, eu creio. Eu ainda creio. Eu ainda tenho fé. Eu ainda espero o Senhor. A
fé recebe encorajamento quando contempla a autoridade do Senhor Jesus. Ele fala para o demônio: eu te ordeno. Marcos 9, 25. Meus irmãos, quem poderia ter tamanha autoridade senão ele? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Quando o demônio vê Jesus, imediatamente agitou o jovem com violência, caiu por terra, revolvia-se espumando. Quando viu Jesus, estremeceu diante da autoridade do Senhor Jesus. Não tem batalha por igual não, irmãos. Jesus, os demônios, Jesus e Satanás, como se estivesse ali por igual, lutando, como se fosse o bem e o mal, numa tensão histórica. Não, Jesus é o Senhor, e os demônios tremem na presença dele e chamam ele de Senhor. Sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. Jesus manda, e ele sai, e nunca mais volta. O espírito então, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Marcos 9, 26. Foi tão forte ali a reação do demônio, que o povo achou que aquele jovem tinha morrido. Jesus então vai até ele, diz Marcos 9, 27, tomando-o pela mão. Eu já destaquei muito essa expressão: tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Tem ensino que nós conhecemos há pouco tempo: toma, ó Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero sempre em comunhão. Tomou aquele jovem pela mão, ergueu e levantou aquele jovem. Por último, a fé recebe encorajamento quando cresce na comunhão com Jesus. Em particular, estavam constrangidos, é claro que não iam perguntar em público, por que motivo não pudemos nós expulsar? Eles expulsaram antes, mas esse aqui eles não deram conta, não conseguiram expulsar este demônio. Por que não? Jesus não criticou a fé deles. Jesus não disse, como muitas vezes é citado: porque a fé de vocês é como um grão de mostarda. Ele não disse isso. Acompanhe o texto. Versículo 20, primeira resposta: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Então ele não criticou porque a fé era pequena, ele criticou a incredulidade, a falta de crescimento. Como um certo autor colocou o seguinte: Jesus está dizendo aos discípulos que nada que Deus lhes peça será impossível, se eles confiarem nele. Agora preste atenção. A questão não é quão pequena nossa fé pode ser, mas quão grande é o Deus em quem repousa a sua fé. Deus não responde que a nossa fé é grande. Se fosse só um grão de mostarda, coisas maravilhosas, extraordinárias já aconteceriam. Está escrito aí, é o que está escrito aqui. Então não é a nossa fé que é grande, é Deus que é grande. Ainda que seja um grão de mostarda, ainda que seja uma coisinha pequena, mas está repousando, está confiando num Deus que é grande. Essa fé vai amadurecer, vai se desenvolver. Nada vos será impossível. Falta de fé, falta de consciência. Duas coisas: saber contra quem lutamos e como lutar. Veja o que está escrito aí. Versículo 21, esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Esta espécie, casta aqui significa isso, espécie, esse tipo. Então, existe uma diferença de fato nesse ministério, nessa luta espiritual. Algumas são mais difíceis que outras.
este tipo de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum, diz Marcos, e por isso que esse texto está aqui agora. Então veja, por que não podemos nós expulsá-lo? Porque vocês não têm fé, porque vocês não oram muito, porque vocês não oram com jejum. Antes, a dificuldade, a luta era menor, agora ficou maior, vocês não conseguiram. Quando os apóstolos plantavam igrejas, ou organizavam igrejas, depois eles sempre falavam sobre perseverança, porque as lutas vão aumentando, e se o crente não crescer, ele não consegue enfrentar as lutas maiores. A tribulação vai aumentando, irmão, a luta vai aumentando, não vai diminuindo, não fica mais fácil, fica mais difícil, fica mais pesado. Então você tem que orar mais hoje do que ontem, você tem que orar mais este ano do que orou ano passado. Este tipo de demônio não se espere senão por meio de oração e jejum. Contra quem lutamos e como lutar? Falta de consagração. Nós lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 11, quando Jesus, pela fé, seca aquela árvore, e ele diz, nos mesmos termos aqui de Mateus 17, se você falar para um monte, sair daqui e ir para ali, era uma metáfora judaica, de enfrentar grandes dificuldades. É óbvio que não é literal, porque não teria nenhum sentido nisso. Jesus fala da oração, e ali ele fala sobre perdão. Veja lá novamente, por favor, em Marcos 11. Os discípulos ficaram admirados como a figueira foi amaldiçoada e secou. A figueira era símbolo da vida religiosa de Israel, por isso que nos relatos, no meio tem a purificação do templo. Agora Jesus diz a mesma coisa que ele falou lá no versículo 17, tem fé em Deus, versículo 22, versículo 23, que em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Eu tenho que me preparar para perdoar, tem que obedecer e perdoar e ponto. É isso que a Bíblia ordena. Quando estiveres orando, porque a pessoa nem está ali, mas diante de Deus você fala, perdoo, espero que aconteça o melhor para essa pessoa, que ela prospere em todos os sentidos, porque se não houver perdão, se ainda tiver mágoa no coração, se ainda tiver dificuldade com um, dificuldade com o outro, mágoa, não consegue olhar, não consegue conversar direito, você não prosperará na vida de oração, e a sua fé não irá aumentar, e não vai conseguir enfrentar as lutas até espirituais, e vai ter medo de tudo, e vai ser um crente que não enfrenta as coisas, que não prospera, que não conquista no sentido espiritual nada, permanece estático, se não regredir, porque não tem oração, não tem jejum, não tem perseverança, não acontece, não avança. Você tem alguma coisa contra alguém, perdoa e pronto. Ninguém consegue nada. Eu não consigo amar. Ninguém ama conforme a Bíblia manda. 1 Coríntios 13, ninguém faz, exceto pela obra do Espírito Santo, é fruto do Espírito. A obra da carne vem antes, aquilo que a gente faz, que vem depois é fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é obra do Espírito. Portanto, passa daqui para colar, e ele passará, baseado em Zacarias 4, 6, 7, que todo monte seria como uma campina. A metáfora é a possibilidade do impossível. Meu irmão, às vezes Deus cura, às vezes Deus transforma, e às vezes Deus ensina a suportar, mas alguma coisa Ele faz.
Ele sempre nos ensina. Não sei como Ele responde, mas Ele sempre responde. Questões do coração aqui para encerrar. Nós temos aqui discípulos fracos. O coração dos discípulos, o coração do pai aflito e o coração do Senhor Jesus. O coração dos discípulos enfraquecidos, desanimados, não tem fé, não tem oração. Talvez pensar assim: nós recebemos autoridade em nome de Jesus, é só falar em nome de Jesus, as coisas acontecem. Não vigiaram. Por isso foram até humilhados naquela situação, envergonhados, ficaram ali embaraçados. Talvez você, no começo da vida cristã, tinha essa fé mais amadurecida, mais fervorosa, mais intensa. Talvez lá no começo você tinha mais oração, amava mais a leitura da palavra de Deus, não faltava nos trabalhos da igreja. Não entendo como um crente pode vir no trabalho da igreja e não vem. Vai ficar fraco sim, vai enfraquecer. Qual o prazer da sua vida? Por que o coração dos discípulos aqui estava enfraquecido? Pequenez da fé, falta de oração e falta de jejum. Se isso falta na minha vida, certamente meu coração será enfraquecido também. Nós somos da mesma matéria, nós somos a mesma coisa. E o coração do pai aflito? Ele também tinha uma fé fraca, viu? Se tu podes alguma coisa, mas ele estava ali diante de Jesus. Ele estava clamando pela compaixão de Jesus. Ainda que a fé dele fosse como um grão de mostarda, Jesus atendeu e curou. Em Marcos, ele fala para Jesus, está narrado assim: Mestre, trouxe-te o meu filho. Olha que expressão forte e bonita. Que nós pais, você pai, mãe, avós, podemos dizer: Mestre, trouxe-te meu filho pela fé. Diz Lucas, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Veja, no primeiro momento, trouxe-te o meu filho. Ele entregou o filho para Deus, para o Senhor Jesus. E depois o Senhor Jesus entregou o filho completamente transformado e restaurado. O entregou a seu pai. A coisa mais importante que eu e você podemos fazer na vida, nesse sentido da educação dos filhos, é entregar os nossos filhos para Deus. Orar por eles e com eles. Ler a Bíblia com eles. Trazê-los à igreja. Ensinar a palavra de Deus para eles. Ensinar a respeitar as autoridades da igreja. Mestre, trouxe-te meu filho. Nós temos um projeto muito bonito, interessante da SAF, Projeto Ano. E esse é o espírito: Mestre, trouxe-te o meu filho. Estou agora clamando pela minha família. Faça uma obra no coração dele. Não perca a esperança. O coração de Jesus. Há quanto tempo isso lhe sucede? Por que ele fez essa pergunta? Não foi por curiosidade, foi por amor. Ele queria saber a medida do sofrimento daquela pessoa. Quanto tempo isto lhe sucede? Ele poderia curar e ir embora, mas ele conversou com aquele pai, ele se interessou pela situação. Ele também tinha humildade, por isso que ele se encarnou, e ele era cuidadoso, por isso que ele tomou aquele jovem pela mão, ergueu, deixou ele em pé, entregou para o pai depois. Não desista então da sua família, porque Jesus é poderoso. Não desista da sua família, do seu filho, porque Cristo também é misericordioso. Compadece-te de meu filho. Não desista da sua família, aumente e exercite a sua fé. Ela vai crescer cada vez mais. Não desista da sua família, consagre a sua vida em oração, em jejum. Ao invés de querer manipular marido, esposa, falar demais com os filhos, ore mais por eles. Jejue por eles. Vai na reunião de oração de segunda, vai na reunião de oração aqui na terça. Clame mais, fale menos. A melhor coisa que esse pai fez pelo seu filho foi levá-lo para Jesus. E nós podemos fazer isso pela oração. Não desista da sua família também, busque o fim principal. Diz Lucas: todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus.
que Ele abençoe as nossas famílias, que abençoe a cada um de nós a sua presença. Amém. Faça a sua oração, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Diga como esse pai, mestre, traga o meu filho pela fé.